Olá, pessoal. No vídeo de hoje eu vou trazer uma aula sobre central sindical e sindicato, destacando aí pontos importantes aí que já foram objeto de cobrança em provas aí de concurso público. Então, se no seu edital existe a previsão aí de cobrança da matéria de direito do trabalho e dos assuntos central, sindical e sindicato, essa aula é para você. Olá, pessoal. Então, na aula de hoje a gente vai falar sobre central sindical e sindicato. Eu separei alguns pontos importantes aí que já foram objeto de cobrança aí sobre esse ponto em provas anteriores. E é um tema importante para quem tem provas vinculadas aí à matéria de direito do trabalho no edital. E tem esse assunto aí no edital, central sindical e sindicato. Antes de eu começar a falar sobre o tema, é importante destacar aqui que, além de fazer a leitura dos artigos aí na lei, nos códigos, é importante ter em mente, olhar para o assunto e ter em mente aí a ideia do assunto. Então, não é só a leitura do assunto, é muito importante olhar para o tema jurídico e ter uma ideia do que seria, do que seja, fazer uma associação ao tema jurídico aí que você está estudando. Então, eu separei aqui, a lei número 11.648, ela vai tratar das centrais sindicais em 8 artigos. E a Constituição Federal, no artigo 8º, vai falar dos princípios condicionais dos sindicatos. E os artigos 511 a 610 da CLT vai tratar da organização sindical. Então, é importante que, além do que eu estou destacando aqui, que são pontos importantes que foram ali retirados com base em provas anteriores, é um resumo que é importante até para você entender sobre o sindicato central sindical, para além da leitura. É você estar fazendo a leitura dos dispositivos que eu falei aqui. E aí eu coloquei esse mapa mental, que a gente, ao longo da aula, vai ter uma noção melhor, onde eu tenho aqui o sindicato, a federação e a confederação, que representa aí a organização sindical aí no Brasil, e a central sindical do lado. Eu não coloquei nem acima, nem abaixo, eu coloquei do lado, porque uma coisa é a organização sindical aí no Brasil, eu tenho essa organização, essa espécie de hierarquia, mas a central sindical ela é uma entidade à parte. E aí, por isso que eu coloquei esse mapa mental dessa forma, ao longo da aula a gente vai entender melhor essa questão. Então, sindicato e central sindical são pessoas jurídicas de direito privado e possuem aí personalidade jurídica própria. E esse é o primeiro ponto. Não é um ponto tão importante, mas para fins de observar o tema e entender o tema inicialmente, ter essa ideia acaba sendo importante para fim de prova, mas o que a gente vai tratar daqui para frente. Mas são as duas, tanto o sindicato quanto a central sindical, são pessoas jurídicas de direito privado, são entidades aí que possuem essa personalidade e possuem ainda personalidade jurídica própria. Com relação à central sindical, essa diferença, a gente tem que olhar para a diferença de atuação. Primeiro ponto importante. A central sindical, a atuação da central sindical é voltada ali para a tutela de interesses gerais. A atuação dela é voltada para, além da tutela de interesses gerais, é voltada para todos os trabalhadores em geral. Então, não importa a categoria. Esse é o principal ponto de atuação das centrais sindicais, quando a gente vai diferenciar com a atuação do sindicato. Já o sindicato, a atuação dos sindicatos é voltada para uma categoria específica e determinada. E essa categoria ela ainda vai poder ser profissional, ou seja, de trabalhadores, ou econômica, de empregadores. E aqui eu vou estar tutelando interesses, então, específicos, que é de uma categoria. Então, essa é a principal diferença entre central sindical e sindicato. Uma das principais diferenças com relação a essa atuação. Uma voltada para tutela aí de interesses gerais, de trabalhadores em geral, e a outra voltada para uma categoria específica, seja ela de trabalhadores, profissional, ou econômica, de empregadores. Um outro ponto com relação à atuação da central sindical é a questão da coordenação. Os sindicatos, eles atuam de forma coordenada com os sindicatos. Então, o que existe? Existe uma filiação, seja do sindicato, seja da federação, seja da confederação aí, à central sindical. Então, ocorre essa filiação. E a partir dessa filiação, o que vai acontecer? Uma atuação interligada, uma atuação conjunta ali. E isso para fazer o quê? Para estabelecer ali, com essa filiação, a central sindical e o sindicato. O sindicato ele vai se filiar ali à central sindical. A partir disso, ele vai ali estabelecer, enfim, discussões e ele vai ficar a par dos interesses e direitos gerais dos trabalhadores e a posição desses sindicatos com relação a isso. E aí, o que ele vai fazer? Ele vai participar ali
de políticas trabalhistas, de espaços onde ocorre essa discussão de políticas trabalhistas, de discussões sobre direitos e interesses gerais dos trabalhadores, e não de uma categoria específica, e ele vai levar essa posição aí e tutelar essa posição, enfim, tutelar direitos e interesses gerais dos trabalhadores por conta dessa atuação articulada que existe com os sindicatos filiados a eles. Mas, assim, a finalidade específica, a finalidade de atuação das centrais sindicais é voltada para isso, voltada para interesses e direitos gerais dos trabalhadores. E aí eles participam ali em espaços onde haja discussões e diálogos sobre políticas que possam afetar aí, direitos trabalhistas em geral e interesses gerais dos trabalhadores em geral. E aí ocorre essa participação nesses espaços, buscando levar essa posição e tutelar aí esses interesses e direitos gerais. Ponto também muito importante. Antes de eu começar a falar do restante, enfim, eu separei uma tabelinha aqui das atribuições dos sindicatos e das centrais sindicais, que são duas entidades aí que a gente já falou, com personalidade jurídica própria, enfim. Antes de a gente começar a falar sobre as atribuições de um e de outro, eu separei uma macete de própria. Quando a gente lembrar de sindicato, a gente tem que lembrar que a atuação do sindicato é uma atuação mais jurídica e negocial. Por quê? Porque o sindicato ele atua na negociação coletiva, em acordos coletivos, ele atua de forma judicial aí, representando o sindicato, a categoria, na verdade. Representando a categoria, existe essa representação sindical, até na defesa judicial desses direitos específicos de categoria. Existe essa defesa judicial, extrajudicial, em dissídios coletivos, ou seja, em processos aí coletivos, e essa participação em negociação coletiva que não existe com relação às atribuições da central sindical. A atuação da central sindical ela é mais política, voltada ali para espaços onde haja discussão de políticas trabalhistas. E também uma atuação de coordenação, porque ela atua de forma articulada ali com os sindicatos que são filiados a ela. Mas é em prol ali dos interesses e direitos gerais dos trabalhadores, e não de uma categoria específica. Então, esse resuminho, atuação jurídica e negocial versus atuação política e de coordenação, essa ideia de atuação, dessas atuações diferentes, uma do sindicato e outra da central sindical, é muito importante, para além das outras atribuições. Então, eu separei aqui essa tabela, onde a gente tem as atribuições dos sindicatos e as atribuições da central sindical. No sindicato, o sindicato ele vai representar uma categoria profissional ou econômica. Já a central sindical, ela representa, na verdade, não um sindicato, mas ela trabalha de forma articulada ali, conjunta com os sindicatos, mas o que ela está representando, ela está trabalhando em prol ali dos interesses gerais dos trabalhadores. Na central sindical, a gente não tem a central sindical trabalhando ali na negociação de convenções ou acordos coletivos, e ainda por cima de uma categoria específica. Já no sindicato, a gente tem ali os sindicatos trabalhando, atuando em negociação de convenções e acordos coletivos de trabalho. No sindicato, a gente também tem uma atuação judicial, conforme a gente já explorou ali. A atuação judicial em dissídios coletivos, ou seja, em processo coletivo, e na defesa judicial e extrajudicial também da categoria. Ele exerce também representação sindical da categoria perante empregadores, se a gente estiver falando de sindicatos aí de categoria profissional, que também a gente tem representação sindical da categoria, no caso, se for uma categoria econômica, perante os trabalhadores. Enfim, esse é o resumo de atuação dos sindicatos. A central sindical, a gente ainda tem uma atuação, conforme eu já falei, de uma coordenação política e institucional dos sindicatos. Por quê? Porque há uma atuação ali articulada com os sindicatos que se filiam à central sindical. Então, a central sindical atua perante o governo, congresso e fóruns aí de discussão de políticas trabalhistas. Então, essas são as principais atribuições aí do sindicato e das centrais sindicais. Ponto importante, a central sindical, conforme eu já falei, não atua aí na defesa judicial ou extrajudicial da categoria, nem em sítio coletivo. Não atua em negociação ou acordo coletivo da categoria, e não, principalmente, central sindical não é sindicato. Conforme eu já falei, a atuação coordenada é a atuação articulada com os sindicatos que são filiados a ela, a central sindical. Como eu falei aqui, conforme esse mapa aqui, de sindicato, federação e confederação, e eu coloquei do lado central sindical, é importante a gente, já que eu estou falando de ter em mente, por exemplo, estudar o tema, não só os artigos, mas ter em mente também
quando você estiver estudando central sindical ou sindicato, ter em mente do que se trata aquele assunto, eu achei importante trazer a ideia de sindicato, federação e confederação, o que seria, para a gente ter ideia desse tema jurídico, que é ligado aí à organização sindical no Brasil, porque a gente já trouxe a ideia de central sindical e sindicato. Aí faltou a gente trabalhar com relação a esses temas, federação e confederação, para vocês terem uma ideia importante aí para levar para a prova. Então, sindicato a gente já falou, sindicato, federação e confederação, elas representam ali a organização sindical no Brasil, que é feita, existe uma hierarquia feita dessa forma. Os sindicatos, eles representam, conforme eu já falei, uma categoria específica, e eu ainda não tinha falado, enfim, dentro ali de uma base territorial. Dois pontos importantes ali com relação ao sindicato, que não foi falado ainda, com relação à base territorial, e que cai muito em prova. Base territorial, tem que respeitar ali, o sindicato, ele não pode, quando você cria o sindicato, ele não pode ter uma base de atuação inferior a um município. Então, eu posso ter um sindicato ali criado para atuar a nível estadual, a nível regional, a nível municipal, mas nunca uma atuação que seja inferior a um município. Esse é um ponto importante que a gente tem que observar com relação à base territorial. E a questão da unicidade sindical. Eu não posso ter mais de um sindicato, a criação de mais de um sindicato da mesma categoria, na mesma base territorial. E aí, como exemplo, eu trouxe o exemplo por exemplo, eu tenho a criação do sindicato dos rodoviários, que é uma categoria específica, dentro aí da região metropolitana de São Paulo. E aí eu vou ter que observar se a região metropolitana, dentro aí desse sindicato, e dentro dessa base territorial, que é a região metropolitana de São Paulo, por exemplo, engloba o município de Campinas e São Bernardo do Campo. Se a gente tiver esse sindicato englobando esses municípios, a gente não vai poder ter a criação aí de sindicatos, por exemplo, sindicato dos rodoviários, que é a mesma categoria, de Campinas. Por quê? Porque senão a gente vai estar desrespeitando isso que eu acabei de colocar aqui, que é a unicidade sindical, ou seja, que é um sindicato da mesma categoria, no caso dos rodoviários, na mesma base territorial. Por quê? Porque esse sindicato dos rodoviários da região metropolitana de São Paulo já estaria englobando Campinas e São Bernardo do Campo. Então é necessário aí respeitar a questão da unicidade sindical e eu acabei entrando nesse exemplo para trazer mais clareza com relação a isso, a unicidade sindical. Por isso que eu coloquei nesse slide, enfim, nesse resumo de aula, esse exemplo aqui de sindicatos de rodoviários da região metropolitana de São Paulo, enfim, só para eu lembrar de associar com esse exemplo. Com relação à federação, toda vez que você estiver na prova e você olhar para a federação, você deve fazer a associação ao quê? A um conjunto ali de sindicatos. Então, federação é um conjunto de sindicatos. Com, no mínimo, uma federação ela tem que ter 5 sindicatos da mesma categoria ou atividade. Então, está na prova federação, associou a um conjunto, uma reunião de sindicatos, no mínimo 5. Sobre confederação, conjunto de federações, no mínimo 3 federações. Então, ter em mente a ideia do tema jurídico é muito importante na hora de fazer na hora de resolver as questões, na hora de fazer a prova, é muito importante ter uma ideia mínima do que se trata aquele tema jurídico. E aqui a gente teve vários pontos importantes com relação ao tema, seja sindicato, seja central sindical, e a gente acabou trabalhando até na questão da federação com confederação. E a ideia de organização sindical e essa hierarquia. Lembrando que federação e confederação acabam por ser entidades sindicais, são sindicatos, mas de um nível superior, se comparado com o sindicato. Passada essa parte, enfim, eu retornei ao mapinha que a gente fez, só para a gente ter em mente, enfim, o que a gente estudou aqui. Eu trouxe esse mapa porque ele, de certa forma, ele mostra, de maneira desenhada, a estrutura sindical que existe no Brasil, que é formada por sindicato, confederação e federação. E a gente estudou que sindicato o quê? Sindicato, ele representa uma categoria específica, que pode ser profissional ou econômica, ou seja, de trabalhadores ou de empregadores. A central sindical, não. A central sindical, ela é o quê? Uma entidade ali que vai trabalhar de forma coordenada por interesses e direitos gerais dos trabalhadores, não é de uma categoria específica. E federação e confederação, a gente também viu, federação, eu tenho um conjunto ali de sindicatos, no mínimo 5. Confederação, conjunto de federações, no mínimo 3. Aí eu fiz uma outra anotação de ponto importante para nível de concurso. A central sindical não é sindicato, a gente já falou aqui. E nem faz parte dessa estrutura sindical.
dessa hierarquia que existe entre sindicato, federação e confederação. Ela é uma entidade à parte que atua de forma articulada, de forma conjunta com o sindicato, mas em prol aí de uma representação específica, de uma finalidade específica, que é interesses e direitos gerais dos trabalhadores, não de uma categoria específica como ocorre nos sindicatos. Outra questão importante e final com relação à central sindical é que não existe a questão de unicidade com relação à central sindical. A gente viu que, para sindicato, a gente tem a questão da respeito à unicidade sindical, com relação à central sindical, não. A gente não tem a questão da unicidade. Então, eu posso ter várias centrais sindicais, independente de base territorial. E, além disso, a gente tem que lembrar que tanto um sindicato ele pode estar se filiando à central sindical, mas também a federação ela pode se filiar à central sindical e à confederação, ou os três formatos desse tipo de entidade. Eles podem estar se filiando à central sindical, em busca aí dessa finalidade que a gente já falou aqui. Então, esses foram os pontos importantes da aula de hoje, com relação a isso, ao tema sindicato e central sindical, muito importantes a nível de prova, seja objetiva, seja discursiva, seja até para uma prova a nível de prova oral. Porque os pontos que tem aqui, eles já conseguem relacionar ao tema jurídico. Então, vocês conseguem ter uma noção até a nível de articular sobre o tema, inclusive na hora de fazer questões objetivas. Porque a gente tem um destaque aqui de pontos importantes para a resolução de questões objetivas. Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Até a próxima aula aí.